Que o Senhor possa falar no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa fazer entender essa palavra no Espírito, não na alma, no Espírito, para que haja fruto. Abre, Senhor, o entendimento. Só o Senhor tem palavra de vida. Só o Senhor é poderoso para salvar. Só o Senhor é poderoso para convencer. Só o Senhor é poderoso para libertar. E por isso, Senhor, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Aplauda o Senhor. Pode se assentar. Nós lemos aqui uma parábola. Jesus estava contando uma história para que se abrisse o entendimento daqueles que ouviam. E ele fala acerca de 2 filhos que viviam com o pai. E esses 2 filhos, eles tinham características diferentes. Ele mostra que o primeiro filho, o relacionamento dele estava baseado nos bens que o pai possuía, nas condições que o pai proporcionava para ele. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus falando: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração. A palavra do Senhor nos ensina, lá em Tiago, capítulo 4, que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. E aquele rapaz, ele estava maravilhado com as coisas do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Ninguém está falando que você não pode ter as coisas. Está falando que as coisas não podem ter você. Uma coisa é você possuir algo, utilizar no seu devido lugar. Outra coisa é você estar com o seu coração nisso a ponto de não conseguir abrir mão ou só se relacionar com o Senhor através daquilo. O apóstolo Paulo, na orientação que ele dá para a Santa Ceia do Senhor, ele fala que a gente deve se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Lá em 1 João capítulo 5, do 1 a 5, o apóstolo João fala que todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. A palavra do Senhor fala que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, porque o mundo se vence através da autoridade do Espírito Santo. O mundo se vence através daquilo que o Espírito Santo de Deus vai transformando no nosso interior. O mundo se vence a partir do momento que nós vamos praticando a palavra do Senhor. Abre lá em 1 João capítulo 5. Eu queria frisar algo com vocês nessa noite, que muitas vezes eu acredito que vocês ouviram um pouco diferente. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, pois amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, e os seus mandamentos não são penosos, pesados. Muitos de vocês já ouviram aquela história assim: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável no final, não é? Não, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, porque Deus é bom em todo o tempo. E todas as coisas cooperam para o seu bem. Penoso significa que não é pesado, que não é difícil. Não é difícil obedecer a Deus. É que o seu prazer está desajustado. Quando o seu prazer estiver ajustado em agradar o Cristo vivo, se torna mais leve e mais fácil obedecer a Deus. O que você precisa é resistir ao diabo para que ele fuja de você. Oh,
Deus. Aleluia. Não é difícil. Porque se fosse difícil, estava aqui que era difícil. Mas ele está falando que não é difícil, não é penoso. É que o nosso coração não está alinhado com aquilo que é o coração do Senhor. Amém? O que está lá fora, está lá fora. Tudo está aqui dentro. Se tocar o que é de vocês lá fora, vai queimar. Pode ficar tranquilo, o Senhor guarda aqueles que são deles. Presta atenção no culto, porque eu não quero ninguém roubado hoje. Eu preciso que vocês entendam a palavra. O coração daquele rapaz não estava naquilo que é do Senhor. Ele estava naquilo que o Senhor poderia proporcionar para ele. Nós vamos continuar lendo o texto. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que nós vivemos nesse mundo, estamos aqui de passagem, daqui nós não vamos levar nada, daqui nada é nosso, nós somos apenas administrador daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Meu irmão, a gente só tem a salvação porque Cristo nos deu, porque senão nem isso era nosso. Nós temos um fôlego de vida e acordamos pela manhã porque o Senhor nos dá o dom da vida. Nós estamos aqui nesse mundo e nós vamos passar por ele e nós vamos administrar aquilo que ele coloca nas nossas mãos, porque nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que ele coloca nas nossas mãos, quer seja bem, quer seja filhos, quer seja família, e até da palavra que sai da nossa boca nós vamos prestar conta, diz a Bíblia. É verdade, é verdade. Meu irmão, vai existir um dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor face a face, e ali ele vai abrir as nossas obras. Ele vai ver aquele dia que você falou para o seu irmão e era mentira. Mas me arrependi. Se você se arrependeu genuinamente, ele lança no mar do esquecimento. Se você se arrependeu genuinamente, você não pratica mais. Mas nós vamos prestar conta, irmão. E das coisas que a gente fez de bom também nós vamos prestar conta. Você fala que a sua casa é sua, a sua casa é de Deus. Sabe o irmão que cantava, de quem é a minha vida? A minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, a minha empresa é de Deus, tudo pertence ao Deus vivo. Então o nosso coração não pode estar nas coisas que o Senhor tem para nos proporcionar, tem que estar no Pai que nos ama. Aquele rapaz estava dentro de casa, olhando para aquilo que era a herança dele, tudo aquilo que o pai poderia proporcionar, e ele chega a ofender o pai, dizendo, vem, me dá minha herança.
fiz essa independência de Deus. Eu quero ser dependente do meu Senhor e Criador e Salvador Jesus Cristo todos os dias da minha vida. A dependência tem que estar no Senhor. Os bens vêm às suas mãos. Você ora, consagra e pergunta para Ele: e aí, Jesus, como que a gente faz com esses bens agora? Deste recurso, pago o quê? Qual que eu pago primeiro? Compro o que primeiro? O que é para fazer primeiro, Senhor? Porque quando você vai debaixo da orientação de Deus, Ele muda até o mercado que você faz compra para multiplicar aquilo que você vai levar para a tua casa. Oh, aleluia, é verdade. É necessário aprender que longe do Pai, a gente vira indigno. Aliás, sempre fomos indignos. O que nos dignifica é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Longe do Pai, somos tratados como escravos. Longe do Pai, a necessidade. Sabe qual é o problema? É que ele tinha de tudo. Já viu aquelas crianças que tem de tudo em casa e não valoriza nada? Fresca para tudo? Já viu criança que não valoriza, responde pai e mãe numa grosseria absurda? Quem não tem pai e mãe vivo, sabe a falta que faz, não sabe, amor? Quem não tem um pai vivo, sabe ou não sabe, amor? A falta que faz um pai, a falta que faz uma mãe, independente da idade, mas quem tem, despreza o que tem. Aquele rapaz desprezava a presença do pai, a comunhão com o pai, não era mais importante para ele. A importância para ele estava nos bens. A importância para ele estava na proporção, naquilo que o Senhor poderia dar. Só que longe do pai não tem alimento. Longe do pai não tem mais frescura. Eu não como a carne com a gordura. Eu não gosto de nada. Quem já passou fome aqui? Fome mesmo? Levanta a mão. Quem passou fome não tem frescura para comer. Só não come se tiver uma alergia brava. Aquele homem começou a passar fome, a ponto de desejar comer a comida do porco. Porque quando ele tinha com fartura, o pai não era bom. Quando ele tinha com fartura, não era suficiente o alimento. Quando ele tinha com fartura, ele era cheio de frescura. Mas quando faltou, ele queria a comida do porco. Sabe o que você faz muitas vezes com aquilo que o Senhor entrega, o alimento que o Senhor entrega para você? Você tacar uma faca, terceiro culto. Você despreza a comida que Deus te dá. Você não foi chamado para desprezar o prato que o Senhor prepara para você. No domingo passado, nós falamos do prato, da mesa, que o Senhor preparou e as pessoas desprezaram, lembra? E Ele chamou os indignos. Lembra disso? Esse rapaz desprezou, a ponto de sentir a vontade de comer a comida dos porcos. Sabe qual foi o trabalho dele? Lá ele era o filho. Sabe qual foi o trabalho dele lá no chiqueiro? Cuidar do porco, que é considerado um animal imundo, que para o judeu é um trabalho que não se deve fazer, porque o porco é imundo. Ele foi ter associação com aquilo que é imundo. Deus não te chamou para comer lavagem de porco, nem ter associação com aquilo que é imundo, porque você é filho de Deus e Ele tem mesa preparada para você em nome de Jesus. Quando aquele rapaz caiu em si, o texto diz o quê? Eu vou falar com meu pai para ele me receber como trabalhador, porque até o trabalhador na casa do pai tem dignidade, tem pão a fartar. Eu vou falar para ele: pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser filho, mas me aceite como trabalhador. Quando o pai viu aquele rapaz vindo de longe, o coração dele se alegrou. Deus se alegra quando você se arrepende dos seus pecados.
para o filho que está com os olhos nas coisas do mundo deslumbrado, ou se você é um filho que vira e fala assim: eu nunca te desobedeci. Eu estava aqui trabalhando com o Senhor. Eu nunca saí da tua casa. Eu não sei se você estava igual aquele filho, a Bíblia não diz, mas a gente entende que aquele rapaz olhou para aquela festa e ele teve uma indignação no coração dele. Como pode aquele lá que ofendeu o pai, que expôs o pai, que levou metade da herança, que desonrou, que desobedeceu, que estava cheio de rebelião, ser aceito? Tem festa, tem celebração, tem roupa nova, e eu que estou aqui sendo obediente todos os dias. Eu não gastei minha herança com meretriz, não me associei com meretriz, sou obediente. Como que pode? Sentimento de arrogância, de superioridade, inveja. Lembra que eu comecei falando? O apóstolo Paulo ensina que nós devemos examinar o nosso interior. Aquele rapaz estava na presença do pai, trabalhando com o pai, na lavoura com o pai, do lado do pai, e não conseguia identificar o que estava no interior. A palavra do Senhor diz que esse rapaz, ele simboliza os fariseus que desprezaram a graça, que não entendeu a graça que alcançou os gentios, que não entendia que a graça estava alcançando as meretrizes, que estava alcançando aqueles que eram publicanos, aqueles que eram cobradores de imposto, aqueles que eram desprezados, coxos, paralíticos, os leprosos, que Deus estava alcançando aqueles que eram os indignos. E eles se rebelavam. Os fariseus, eles se sentiam indignados, tão indignados quanto esse rapaz. E muitas vezes nós estamos na casa do Pai, em vez de se alegrar com o que Deus está fazendo na vida do irmão, a gente está se achando. Está pensando que está em pé. Meu irmão já está caído há muito tempo com esse sentimento. Olha para dentro de você e veja se esse sentimento não está igual ao desse rapaz aqui. Por que ele? Por que ela? Por que na vida dele? Por que na vida dela? Parece que só eu. Isso se assemelha com o que Jonas viveu em Nínive. Olha para Jonas. Não quero ir pregar lá. Qual era a motivação de não pregar lá? Porque ele não se alegrava com a salvação. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja não se alegra com salvação. Onde o milagre mais aplaudido é milagre financeiro. Não, irmão, o milagre mais aplaudido tem que ser o dia que a vida entrega-se para Jesus. O milagre mais aplaudido tem que ser a decisão pelo batismo. Oh, glória a Deus! O que está acontecendo com a igreja de hoje em dia? O que está acontecendo com quem está dentro, que está se achando melhor do que quem está fora, está se achando melhor do que está do lado? Meu irmão, tem gente na igreja que já está desviada há muito tempo, cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de prepotência. Vale o que se tem. Sabe qual é o seu preço? O seu preço não é sua casa, o seu preço não é o seu carro. Glória a Deus, tenha mesmo, prospere mesmo. Não estou pregando contra isso. O seu preço, o seu valor é o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Esse chamado Filho de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus ensinava com poder e autoridade. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus curava, porque Jesus transformava, porque Jesus libertava. Eles tinham inveja, eles eram movidos por inveja. E aquele rapaz tinha inveja daquilo que o Senhor estava fazendo na vida daquele jovem. Era isso que Jesus estava falando em Israel. Estava falando, olha, é para ter
festa e celebração porque o pecador está se arrependendo, e não vocês ficarem nessa indignação toda, porque vocês estão esperando o Messias segundo o teu querer e a tua vontade, segundo o teu achismo, segundo o teu estudo, que nem Deus falou que era assim para eles. Se prestasse mais atenção, se tivesse um pouquinho mais de intimidade com o Senhor. Ora, tinha uma profetisa no templo que quando Jesus foi apresentado no templo, ela se alegra, porque ele ainda bebê, ela reconhece o Messias. Quem tem intimidade com Deus reconhece o Messias antes do Messias falar. Glória, glória. Estava faltando intimidade, estava faltando conexão com o Senhor, estava faltando alinhamento com o Senhor. Aqui dizer acerca de Caim: o Senhor rejeita Caim e a sua. Meu irmão, a palavra de Deus, presta atenção, tem gente achando que o Deus que a gente serve, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que enviou Jesus Cristo para nos salvar, ele está à venda. Tem gente achando que Deus barganha, tem gente achando que Deus negocia. Se eu te der isso, ninguém está falando contra voto, não. Se Deus te pediu, faça o voto. Mas tem gente que está se relacionando com Deus vivo, igual o Deus de outros lugares, que se entrega oferenda e se faz promessa. Cuidado, Deus não barganha a bênção, não. Se você obedecer, você vai ser abençoado, porque Deus é abençoador daqueles que o buscam. Oferta é expressão de gratidão. Voto é expressão de gratidão. Voto numa guerra é quando Deus pede, não é troca não, irmão. Ninguém barganha com o Senhor. Por isso que o Senhor não se agradou nem de Caim e muito menos da oferta dele. Como que o Senhor Jesus ensina? Como que se entrega uma oferta no templo? Se você tem algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta no altar, volte e se reconcilie com o seu. Mas tem gente que deixa a oferta, não se reconcilia com o irmão, está com o coração sujo com o pastor, está com o coração sujo com o marido, está com o coração sujo com a esposa, está com o coração sujo com o patrão, e quer que Deus receba isso aqui? Meu irmão, você não entendeu ainda. Deus é dono de todo ouro, de toda prata, toda a fé pertence a Ele. Deus não precisa do que está nas suas mãos, você precisa entregar o que está nas suas mãos, porque você depende dele, você depende da bênção dele, você depende da multiplicação, você depende da bondade e misericórdia dele, porque enquanto Pedro estava pescando e lançando rede, ele não pegou nada, mas Cristo já tinha a fogueira com peixe preparado. Ele só falou: lança do outro lado, porque Pedro obedeceu. Ele teve uma grande pesca, segundo a Bíblia. Ser obediente a Deus. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos alcançarão. Não sou eu que tenho que ficar correndo atrás de bênção, não. Eu tenho que correr atrás do Criador. Eu tenho que buscar aquele que criou todas as coisas. Eu tenho que buscar entender, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje. E disponível, você entrar no seu mercado para trabalhar, para fazer compra, deixa Deus usar a tua boca em nome de Jesus. Amém. Quando você for à feira, deixa Deus te usar. Quando você for fazer sua entrega, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você é um instrumento para a glória dele. E não se limita às quatro paredes dessa igreja. Mas o sentimento daquele rapaz estava onde? Sujo. O sentimento de Caim também estava sujo. Arrogante, soberbo. Sou eu tutor do meu irmão? Altivo. Deus dando a oportunidade do arrependimento e ele cheio de si. O Senhor falou para ele, antes dele assassinar o irmão: por que eles caíram? Por que você está triste? Por que eles caíram no teu semblante? Por que você está triste? Se você proceder bem,
Esse Lucas. Era só alinhar. O problema é que o coração estava desalinhado, estava cheio de inveja. Aceitou ele e não me aceitou. Quer ver outro semelhante? Saul. Qual era a direção para Saul? Espera para sacrificar. Mata tudo, mata as crias, destrói toda a cidade e espera. Espera. O que Saul fez? Preservou os melhores. Sabe o que Saul me lembra? Mas o sacerdote não pensou que a gente poderia oferecer os melhores como oferta ao Senhor. Mas o sacerdote não pensou que a gente pode fazer uma aliança com o rei mais para frente. Vamos honrar o rei, ele é o rei. Mas está todo mundo falando, Samuel também é fogo, né? Pensa que todo mundo tem que ficar esperando ele. Não, ninguém tem que esperar Samuel, não. Deixa eu fazer no lugar do profeta. Sabe o que me lembra? Me lembra aquela pessoa que fala assim, mas a pastora também é fogo, ela não sabe o que ela está falando. Olha o que ela fez. Me lembra aquela pessoa que fala assim, mas também não sabe de nada, podia ter poupado, podia ter feito assim. Irmão, não era Samuel que Saul estava rejeitando, não era Samuel que Saul estava desobedecendo, não. Ele estava desobedecendo uma ordem direta do Deus Criador. Samuel foi sua boca que falou que Deus tinha ouvido dele. Dali em diante, a rebelião dele entrou. O que tem no seu coração? Nós estamos falando do que está no interior. No interior de Saul tinha rebelião. No interior de Caim tinha rebelião. Tinha inveja. Depois começou a ficar endemoniado e começou a invejar Davi. Porque Saul matou os seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Então vamos perseguir Davi. Como se a culpa fosse de quem? Não era dele, não. Não era do interior de Saul que estava sujo. Não era Saul que tinha que ir para o arrependimento, pedir a misericórdia de Deus pela rebelião. Tinha que perseguir Davi. As coisas estão esquisitas, irmão. Presta atenção. Deus nos chama hoje para olhar para o interior desse copo aqui, ó. Jesus chama hoje para olhar no teu interior. Porque não é nem um filho que ficou e nem um filho que saiu, mas é o filho que está ensinando, é Jesus Cristo. Esse é o filho que você aprende e imita aquilo que ele fez. Seu coração tem que ser humilde, seu coração não pode ser invejoso, o seu coração tem que se alegrar com a conquista do seu irmão, em nome de Jesus. O seu coração tem que estar ciente que se for para a cruz você vai passar, se for pelo Getsemane você vai passar, se for pelos açoites você vai passar, não interessa, você vai permanecer obediente, passando aquilo que o Senhor determinou. Mas se o nosso coração estiver desalinhado, a gente não vai viver nada disso, irmão. Não se mede quanto o irmão é abençoado por aquilo que ele tem. O fruto não é o visível, não é a calça de marca que o irmão veste. Não é? É porque o povo não lê Bíblia. Meu irmão, você vai ver se o irmão é abençoado a hora que ele abre a boca para orar, a hora que ele abre a boca para ensinar a palavra. É ali que você vê se ele tem fruto, é ali que você vê se o céu se move, é ali que você vê se as coisas acontecem ou não.
comece a caminhar de acordo com o Filho que ensina, em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei em qual parte você está. Se você está na parte do Filho que está dentro, mas está fora. Está dentro cobiçando que está fora e está achando que a culpa é do Pai. Eu não sei se você está na parte do Filho que se deslumbra com as coisas do mundo. Eu não sei se você está na parte do Filho que despreza o que o Pai está entregando na casa. Eu não sei se você está na parte do Filho que já foi para o mundo e agora está desejando comer as bolotas dos porcos. Eu não sei se você está na fase do Filho onde Deus está restituindo o seu irmão e o seu coração está endurecido. Eu não sei se você está na parte do Filho que tem inveja, que se compara. Só quem vai saber é você. Por isso você fecha os seus olhos para olhar para dentro de você. Porque olhar para mim não adianta, meu irmão. Eu posso ter poder de Deus para mandar demônio embora da tua vida. Mas se o teu coração continuar imundo, você vai habilitar ele de volta. E vem mais 7 junto. Aprende, meu irmão, a lidar com aquilo que está no seu interior. Aprende a pedir para o Senhor santificar a tua vida em nome de Jesus. Aprende a pedir para o Senhor tirar as escamas dos olhos e mostrar o que está no teu interior. Veja se é inveja, veja se é contenda, veja se é divisão. Eu não sei o que está no teu interior, só quem sabe é você. Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz, o salmista diz: quem subirá no monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Senhor, muitos podem vir à igreja, mas nem todos permanecem na sua presença. E nós, Senhor, queremos permanecer na tua presença. Eu quero permanecer na sua presença. Desperta pessoas para que possam entender a permanecer na tua presença. Não apenas vir à igreja, mas permanecer na sua presença. Não apenas estar no ambiente da igreja, mas permanecer na sua presença. E feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Quem há de permanecer, quem há de subir à monte do Senhor e quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, irmão. Então, não adianta nós estarmos no ambiente da igreja e não estarmos e não permanecermos na presença. O nosso coração precisa estar limpo na presença do Senhor. Você pode muitas vezes sentir raiva, sentir ira, sentir uma inveja, mas isso não pode permanecer no nosso coração, no teu coração. Você pode sentir muitas vezes um desejo, isso pode acontecer, mas isso não pode permanecer no teu coração. Você pode receber uma seta do diabo na tua cabeça, dizendo mentiras, lançando, projetando o futuro com uma pessoa que não é teu esposo, não é tua esposa. Você pode receber uma seta como essa, mas isso não pode permanecer na tua cabeça, no teu coração. Você pode receber certas tentações, mas isso não pode permanecer dentro de você. Por isso, nesta noite, a pastora falou algo muito, eu estava ali, e ela falou algo muito importante, algo muito sério, que a gente pensa que quem cai é quem adulterou, é quem se deitou com a pessoa, é quem se deitou, dormiu com fulano, é quem matou. Não, irmão, se tem orgulho no teu coração, você já caiu. Se nós estamos nutrindo orgulho no nosso coração, nós já caímos. Se você se achou melhor do que o outro, você já caiu.
Se você não teve inveja, eu não estou falando de algo que se você sentiu, mas repreendeu e foi embora. Ou algo que vem tentação, vem direto na tua mente, você repreende e vai embora. Eu estou falando de algo que você nutriu. Eu estou falando de um pensamento, de algo que você está alimentando. Irmão, um orgulho, volta e meia o mesmo orgulho, endurece o coração. Se o coração está endurecido, muitas vezes pela palavra de qualquer pessoa que ministra aqui, irmão, você já caiu. Jesus, o próprio Jesus disse: eu, porém, vos digo que aquele que pensar em pensamento desejar a mulher já adulterou com ela. E aí isso você pode traduzir para qualquer outra coisa. Você não matou, mas você pensou em esganar e matar. Você já pecou, já caiu. Só não cometeu o ato. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.